Como diz aquele ditado, onde tem fumaça, tem fogo. E existem alguns sinais de fumaça que ocorrem nos seus estudos e que mostram que alguns deslizes muito graves estão acontecendo. Mas o pior de tudo é que na maioria das vezes, na correria, você nem percebe isso. E foi pensando então nesse motivo que eu vim trazer hoje 5 sinais de fumaça que talvez estejam acontecendo na tua rotina e que são grandes indicativos de que algo está errado e algo pode destruir tua chance de conquistar a aprovação. Oi, vestibulindo, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em estratégias de aprendizagem, mas nesse vídeo aqui eu serei praticamente uma bombeira para apagar o incêndio que talvez esteja acontecendo na tua rotina de estudos e você nem percebe. Porque a verdade é que algumas coisas que talvez você considere normais no seu dia a dia são indicativos de que tem algum problema grave acontecendo. Então são sinais de fumaça, mostram que tem probleminhas ocorrendo e que eles precisam ser corrigidos o quanto antes para que você conquiste tua aprovação. E eu já adianto para você que ser uma pessoa analítica é um ponto fundamental, é essencial para conquistar a aprovação no vestibular. É uma coisa que os aprovados têm em comum. E eu não estou falando isso só com base na minha experiência, nos vestibulares que eu passei, mas também com base em todos os alunos que eu já ajudei a serem aprovados também nos mais diversos processos aí de bolsa, de prova de escola técnica, de faculdade e assim por diante. Então, é muito importante que você vá se tornando uma pessoa analítica. E aí, com base nesses 5 sinais de fumaça, você precisa olhar para tua rotina para ver o que tá te levando a cair nesses problemas, para que assim você evite que outros surjam, ok? Então, papel e caneta em mãos aí para fazer anotações, porque eu tenho certeza que pelo menos uma dessas coisas já aconteceu ou talvez esteja prestes a acontecer nos seus estudos. O primeiro indicativo de que algo está muito errado aí nos seus estudos é que você sempre para de estudar quando está cansado. E aí pode ser que você me pergunte: mas Lilian, não é você que sempre fala para equilibrar o descanso e o lazer com os estudos? Sim, eu sempre falo isso. E quando eu digo que você precisa equilibrar o descanso com seus estudos, eu quero dizer exatamente que você não tem que esperar o cansaço chegar e fazer com que você interrompa o teu estudo no meio de um conteúdo que você estava estudando, no meio de uma lista de questões que você estava resolvendo, sabe? O nosso cérebro muitas vezes funciona como se fosse um celular. Então, se você é aquela pessoa que usa o celular 24 horas por dia, em algum momento pode ser que ele fique muito quente e ele desligue, porque você sobrecarregou a bateria dele. Agora, quando você é uma pessoa um pouco mais consciente e você não fica 24 horas seguidas mexendo no celular, quando você para de usar algumas vezes, quando você deixa um tempo carregando, ele não vai se desligar do nada, porque ele teve os momentos de pausa no uso dele, os momentos em que ele reabasteceu a energia, digamos assim. E a mesma coisa precisa acontecer com o seu cérebro. Essas pausas não podem acontecer porque bateu o cansaço e aí você vai parar de estudar no meio do conteúdo que você estava estudando. Você precisa estruturar na tua rotina quais vão ser os seus momentos de descanso. Então você precisa saber, por exemplo, que todos os dias, às 10 horas da noite, você deita pra dormir. E aí às 6 da manhã, ou 7, ou 8, ou seja lá qual for a hora, você acorda. E aí tem que saber também quais são os momentos ao longo do dia em que você vai parar, porque você não é um robô, sabe? Você precisa ter algumas pausas, então é importante ter pausa estratégica. A pessoa que tem pausa estratégica não cansa no meio do estudo e aí precisa largar tudo para tirar um cochilo de 15 minutos que se transforma num sono de 8 horas. A pessoa que tem pausa estratégica, o cérebro dela já teve aqueles momentos de descanso e ela consegue prosseguir com os estudos dela até a próxima pausa. Então, se você percebe que você está cansando, aí você precisa parar tudo porque você cansou, é porque você não está dando o tempo de descanso que o teu cérebro precisa. Você não está sendo inteligente ao criar pausas. Você está deixando que o teu cérebro sobrecarregue e te mande alertas, dizendo: para, senão eu não vou conseguir mais. E isso é muito prejudicial, porque quando o teu cérebro chega nesse nível em que ele começa a fazer você parar, como se fosse o celular parando no meio daquela mensagem super importante que você estava mandando, ou no meio daquela foto incrível que você ia tirar, o que vai acontecer no teu estudo é que você não vai assimilar aquela informação. Então você vai achar que você aprendeu aquela informação, mas como teve aquela interrupção brusca, o que acontece é que você não aprendeu aquela informação. Ou pior, você sente que precisa parar, mas não para, né? E aí você continua lá, consumindo,
consumindo conteúdo, só que você vai se frustrar, porque na hora de uma questão, por exemplo, você vai ver que você não conseguiu acertar aquela questão porque você não conseguiu aprender aquilo. Então é importante que você não deixe que o teu cérebro chegue nesse nível dele cansar e falar, para, pelo amor de Deus. Você precisa já ter essas pausas estruturadas, você precisa agir de forma estratégica e programar a tua pausa, programar a tua recompensa, o teu lazer, os momentos que você vai ter que vão ser off em relação ao teu estudo, ok? Segunda coisa, quando o seu resumo está igual à sua anotação, saiba que seu estudo tende a decair muito e a chance de você passar no vestibular é bem baixa. E pode ser que você se pergunte, mas ué, por que isso é tão ruim? E é o seguinte, se fosse pro resumo ficar igual à anotação, a gente não faria resumo, seria perda de tempo, né? Você fazer a anotação, aí depois copiar tudo pra chamar aquilo de resumo, sabe? Então a ideia da anotação é que enquanto você assiste aquela explicação, enquanto você consome passivamente aquele conteúdo, você faça algumas marcações muito pontuais para que você não esqueça aquela informação como um todo, para que você veja os pontos principais. E aí depois, com base no teu conhecimento, nas conexões que o seu lindo cérebro começa a fazer, você cria o teu resumo com as tuas palavras, do teu jeito. Então o teu resumo não pode jamais ser uma cópia da anotação ou ser a anotação um pouquinho mais bonita, sabe? O teu resumo precisa refletir realmente a essência daquele conteúdo, precisa trazer para você o aprendizado real. Então não é para você copiar a tua anotação, não é para você fazer o resumo pegando cada palavrinha da anotação e colocando, não é para você passar limpo a anotação, sabe? Você anota durante a aula para que você pegue alguns pontos ali e aí depois você vai criar um resumo. É importante também que você siga uma estrutura de resumo que é bem diferente da estrutura de anotação e você coloque o que você realmente aprendeu, porque assim, com base no teu resumo, você vai saber se você aprendeu mesmo, você vai conseguir resolver as questões depois, você vai conseguir ter uma compreensão real daquela informação e inclusive ele vai ser útil para a tua revisão. Agora, se o teu resumo for simplesmente a anotação mais bonitinha, ou a anotação em outra folha, ou a anotação passada a limpo, não vai te servir para nada. Então é essencial que você entenda que são coisas diferentes. Anotação é uma etapa, resumo é outra etapa. Cada uma delas tem a sua importância, mas elas são diferentes, não são iguais, e por isso, se o teu resumo tiver igual à tua anotação, é hora de você começar a mudar isso, é hora de você começar a prestar mais atenção na explicação, colocar na anotação ali o que você foi captando daquele conteúdo, e aí no resumo você vai escrever mesmo, em suas palavras, aquela informação, como se você estivesse explicando, sabe? E claro, né, tendo uma estrutura fica muito melhor pra fazer isso. Então o resumo não pode jamais ser igual à anotação, até porque se for igual, nem resumo ele é. Terceiro problema, e esse é um problemão, é praticamente um leão em pele de cabrito, de carneiro, de cordeiro, lobo em pele de cordeiro, confundir os trem tudo, mas o que importa é que esse problema, ele parece que é algo bom, mas quando você para analisar, você percebe que é algo ruim, que é quando você se sai bem em questões aleatórias. Lilian, mas eu não deveria ficar feliz quando eu me saio bem nas questões? Depende, porque se você vai fazer uma prova que te exige um nível X de conhecimento e você pratica com questões que são de um nível menos 10x, você tá só se enganando, se iludindo, sabe? Então, praticar com questões aleatórias significa, primeiro, praticar com questões que são de um nível de conhecimento muito diferente daquele que é exigido na prova que você quer fazer, questões que têm um padrão muito diferente da prova que você quer fazer, ou até mesmo quando você pratica questões certas, mas faz isso de um jeito errado. Ou seja, você chuta a questão quando você não sabe, você pede pro colega responder pra você, pede ajuda pros pais. Isso é completamente errado, porque você não está colocando o seu conhecimento ali em teste. E a hora das questões é pra você testar o teu conhecimento, não do seu amigo, do seu pai, não do chutômetro, porque são artifícios que na hora da prova você não vai poder recorrer a isso. Você não pode falar assim, Mãe, me ajuda na 35. não tem como fazer isso na hora do vestibular, não tem como jogar no Yahoo Respostas. Então para de fazer isso na hora do teu estudo e para de se enganar achando que tá muito bom você acertar 80% da lista de questões, sendo que você chutou tudo ou pegou resposta pronta ou pediu ajuda pro coleguinha, sabe? E também não pratique com questões que não tenham a ver com a prova que você queira fazer. Aqui, uma aspa aqui, na verdade um parêntese, né? Parênteses aqui. Não pratique só com questões anteriores da prova que você quer fazer, tá bom? Pratique também com outras questões, mas é importante que ela seja do nível de conhecimento que a tua prova, que o teu vestibular vai te cobrar, que cobre o mesmo grau de exigência, que tenha o perfil daquela prova também. Então, não pratique aleatoriamente as questões, porque quando você pratica aleatoriamente as questões, o que acaba acontecendo com você é que você se ilude. Você acha que você tá indo muito bem quando você acerta, daí chega na prova e fica assim, Meu Deus,
que foi que eu fiz com a minha vida? Porque você praticou, você saiu bem, uhul, arrasou, comemorou, aí chega na prova, fracassou. Porque você praticou com questões que te cobravam um conteúdo ridículo, um conhecimento de um grau muito fácil, quando a prova muitas vezes era de um grau mais difícil. Ou até mesmo o inverso disso, né? A pessoa às vezes pratica com questões nível feitas pelo capiroto, mas a prova cobra um nível muito mais simples. E se a pessoa faz isso, ela começa a se frustrar no meio do estudo dela. E o que vai acontecer? Ela começa a ter menos ânimo para estudar. Tendo menos ânimo para estudar, porque ela tá praticando com um grau muito acima do que o da prova que ela quer fazer e, consequentemente, um grau acima do estudo que ela tá fazendo, ela tende a ir parando de estudar e também dar ruim, no fim das contas. Então, o resultado que você quer ter, ele tá diretamente ligado com o nível da prática que você faz. Então, você precisa praticar com questões que tenham a ver com a prova que você quer fazer, com o quanto ela vai te exigir, com o que costuma ser cobrado nela e assim por diante. Então, não se ilude nem se frustre durante a resolução de questões, durante a prática nos seus estudos, ok? Quarto problema, você estuda por longas horas, mas não se sente confiante. Aí você pensa, vou estudar um pouco mais. E fica mais horas estudando e parece que quanto mais você estuda, mais você tem que estudar. Aí é como se fosse uma bola de neve, um ciclo infinito. E o que acontece com os nossos estudos é que a pessoa que faz isso, na maior parte das vezes, está focando na coisa errada. Então a pessoa foca em colocar o máximo de conteúdo na cabeça dela, sem que ela tenha aprendido a estudar. E é aquilo que eu sempre falo. Se você foca no conteúdo antes de você aprender a estudar, o conteúdo te devora, ele te engole, você não consegue dar conta do conteúdo, não consegue aprender. Quanto mais você estuda, menos parece que você sabe, porque o teu cérebro tá lá engolindo vários conteúdos, mas tá fazendo vários nadas com ele. É como se ele não digerisse, sabe? E aí você não cria aquelas conexões que são importantes para que na prova você consiga colocar a informação correta, para que na prova você consiga mostrar o teu conhecimento. Então, para agora de focar no tanto de horas que você passa estudando e foca na qualidade. Decora essa palavra, tatua na testa. Qualidade do teu estudo. A qualidade do estudo tem nada a ver com o tempo que você passa estudando. Inclusive, essa é uma coisa que eu conto no meu vídeo, em que eu falei como foi que eu fui aprovada na Unesp e na Unifesp ao mesmo tempo. Focando na qualidade do meu estudo, sabe? Então, se você não focar na qualidade do seu estudo, sempre vai parecer que você precisa passar horas e horas e horas e horas estudando e você nunca vai aprender mesmo. Sempre vai ficar meio pra baixo, sem confiança alguma, sentindo que você não sabe nada, porque você realmente não está aprendendo. Então, seu cérebro gradativamente, ele vai jogando fora aquela informação, sabe? Conforme você vai colocando outras informações. Ele não tá se apropriando daquela informação, não tá ali pegando a informação, realmente aprendendo e criando todas aquelas conexões neurais que são importantes para que na hora de uma questão você consiga entender como aquela questão se relaciona com o conteúdo que você estudou, como você interpreta aquilo para conseguir chegar à resposta. Então, muito importante que você perceba se está acontecendo isso com você. Que você estuda, 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 aí pensa, ué, não aprendi nada, então vamos estudar mais. Aí parece que quanto mais você estuda, mais tem que estudar, até que chega num nível de exaustão que não tem mais horas no dia para que você estude, né? E isso é bem prejudicial, porque além de atrapalhar o teu aprendizado, prejudica também a sua saúde. Seu corpinho começa a chorar, porque você não vai conseguir aprender, vai se sobrecarregar, seu cérebro começa a dar aqueles sinais de que ele tá travando já, que ele não aguenta mais tanta informação, até que chega um momento em que você desiste, porque você não aguenta mais a pressão do estudo, tá? Então, quando você foca na qualidade, a mágica acontece. É como se Hermione Granger estivesse do seu lado e fizesse ali um feitiço muito massa em Hogwarts. A mágica vai acontecer. Então foca na qualidade do teu estudo e não mais na quantidade, ok? E o quinto sinal de que algo errado não está certo é que você só consegue entender a questão quando alguém te explica. E deixa eu contar um segredo pra você. Se você só consegue entender quando alguém te explica, significa que você não está entendendo, nem com a pessoa explicando pra você. Porque a pessoa precisa traduzir em miúdos, né, tudo daquela questão. Então você está com um problema gravíssimo de interpretação e muitas vezes de assimilação também do conteúdo. Então pare e observa. Você sempre precisa que o teu professor, que a tua mãe, que teu pai, que teu irmão, que alguém explique para você o conteúdo, porque se sim, é hora de você ver quais pontos estão faltando nos seus estudos. E muitas vezes você simplesmente está estudando errado. Isso não significa que você é uma pessoa que não é inteligente. Pelo contrário, você é. Mas você precisa aprender a estudar para que você consiga realmente se apropriar daquela informação e conseguir
conseguir entender a questão. Isso acontecia muito comigo em matemática quando eu era mais nova. Eu só entendia a questão de matemática quando o professor parava e explicava aquela questão. Mas olha o problema disso. Primeiro, que eu não aprendia de verdade, e segundo, que na hora de uma prova, ninguém vai parar e falar assim: vamos lá, Juliana, vou explicar pra você a questão. Não vai acontecer isso no vestibular. Então é importante que você comece a trabalhar a tua interpretação de textos e ver quais etapas estão faltando no teu estudo, ou talvez você até tenha aquelas etapas no teu estudo, mas está fazendo isso do jeito errado. Como eu sempre falo, aprender a estudar é a chave dos problemas de uma pessoa que tem dificuldade no aprendizado dela. Então você precisa aprender aí quais são os fatores que estão errados, que não estão funcionando bem no teu estudo, para que você corrija isso, aperte os parafusinhos e assim você consiga aprender de verdade o conteúdo, interpretar de verdade as questões e assim na hora de você deparar com uma questão, seja ela nível fácil, nível médio, nível difícil, você entenda aquela questão. Porque uma coisa é você não saber responder porque você não lembra a informação, porque você tem dificuldade. Outra coisa é você não entender porque realmente você não teve o aprendizado efetivo daquilo ou porque você não sabe interpretar. E agora conta aqui pra mim, qual dessas coisas já aconteceu nos seus estudos? Além disso, não esquece de clicar no gostei caso tenha gostado desse vídeo, pra eu saber que você gostou e assim trazer mais vídeos nesse estilo. E também me acompanha no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, com 2 L's no meio, porque lá também tem muito conteúdo pra ajudar você a conquistar a tua aprovação no vestibular. Super abraço, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!